O governo federal vem trabalhando para um possível acordo que tem como objetivo regulamentar a atividade de aplicativos na área de transporte de passageiros. O Ministério do Trabalho e Emprego trabalha para anunciar uma redação nos próximos dias. O governo também discute com empregados e empregadores mudanças para privilegiar a negociação coletiva. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego do governo Lula. Ministro Luiz Marinho, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no revista Brasil TVT. Tudo bem, Cosmo? O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Prazer mais uma vez estar falando com os nossos ouvintes, nossos internautas, nossos leitores. É um prazer enorme. E quero desejar a vocês aí uma audiência excepcional, vida longa e sucesso. E apesar das barbaridades que ocorrem no mundo, a gente tem sempre que preservar a esperança, otimismo, determinação de mudar as coisas e transformar as coisas. Como o presidente Lula diz, nós temos uma missão de reconstruir o Brasil, unificar o Brasil. É lamentável o que está acontecendo nesse momento, e seja Israel, Líbano, seja Ucrânia, Rússia, e a gente registra os protestos, registra a solidariedade às vítimas e o desejo de encontrar paz duradoura. E paz duradoura só se encontra com diálogo, mesa de negociação e construção. E aqui nós temos a tarefa, como você disse na introdução, de trabalhar o processo de negociar, provocar trabalhadores e empregadores numa mesa para a construção de alternativas que busque a reconstruir também os ambientes do trabalho, que se degradou muito no último período, não só no Brasil, mas globalmente isso também acabou acontecendo. Esperamos aí que as partes cheguem a uma construção comum que a gente possa oferecer ao Congresso Nacional. Dois grupos tripartites, você sabe disso. Um é para a valorização das negociações coletivas, estrutura sindical. Isso está provavelmente mais para meados de novembro, a possibilidade de ter um texto para acordo entre as partes, trabalhadores e empregadores, para a gente submeter a apreciação do presidente Lula antes de mandar para o Congresso Nacional. Em relação aos aplicativos, nós estamos, na verdade, concluindo o prazo do grupo de trabalho, já se encerrou, inclusive, e eu resolvi não pedir ao presidente prorrogação desse prazo, e fechamos as datas, e agora estamos tratando das últimas tratativas, na verdade, Cosmo, da redação especialmente para aplicativos de 4 rodas, transporte de pessoas, Uber, 99, enfim, as empresas que atuam nesse mercado. As partes, a mesa bipartite, trabalhadores e empregadores, chegaram a um acordo das vários indicadores em relação a essa questão. Queriam até que eu divulgasse, pedi autorização para a gente conjuntamente divulgar, eu não autorizei, porque primeiro desejo a redação do acordo. Você sabe que nessa vida a idade, a experiência serve para essas coisas. A gente já vi acordo feito e na hora da redação se desfazer o acordo, ter necessidade de mais prazo para poder ajustar. Portanto, disse, vamos fazer a redação, ela pronto, submeta ao presidente Lula, a gente anuncia e remete para o Congresso Nacional, tiver que remeter para o Congresso Nacional. A parte de aplicativos dos entregadores, 2 rodas, isso infelizmente não chegaram a um acordo, mas assim que tiver a redação do acordo dos aplicativos de transporte de pessoas, até lá as empresas têm a possibilidade, se desejarem, retomar a mesa de negociação com a bancada de trabalhadores e oferecer um acordo. Senão nós vamos, na verdade, fazer a proposta do governo acha para submeter ao Congresso Nacional. Portanto, nós vamos aí fazer a proposta de governo a partir do que se discutiu na mesa de negociação. E, ministro, aproveitando que o senhor já colocou essa questão
do que vem sendo trabalhado pela pasta do senhor em relação a trabalhadores de aplicativos e como tem caminhado essa proposta, as negociações, tanto com trabalhadores como empregadores. Queria que o senhor pudesse falar um pouco do porquê a importância, então, para esses trabalhadores, para esse grupo de trabalhadores que hoje não se organizam coletivamente, terem esse arcabouço de aspectos de direitos garantidos, né? Queria que o senhor falasse dos benefícios a esses trabalhadores no caso da tramitação desse material que o senhor vai remeter ao Congresso, a pasta do senhor vai remeter ao Congresso. A sociedade tem conhecimento, conhecimento público, que os trabalhadores trabalham numa precariedade terrível, excesso de jornada, muitas vezes, para uns, falta de jornada para outros, não tem transparência, a remuneração é baixa, portanto, e não tem garantia, não tem segurança, não tem previdência social. Então, os objetivos é trazer segurança a esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, trazer proteção social, previdência, seguro, inibir e proibir excesso de jornada, porque isso leva a estresse, leva a acidente, leva a doença, leva a risco não só para as pessoas envolvidas diretamente, o cliente que contratou o serviço, o prestador de serviço, mas a sociedade de maneira geral, porque estamos falando de pessoas dirigindo carro, moto, num trânsito maluco, e qualquer excesso de cansaço pode levar a acidente, pode levar a morte, pode levar a um prejuízo para a sociedade, em especial para a pessoa envolvida, com a sua vida em risco, enfim. Então, é trazer um conjunto de segurança e elevar também a condição de um ganho real para sustentar a família, porque nós não podemos admitir, a sociedade não deve aceitar de que para entregar o seu transporte, ou entregar a sua mercadoria, ou a sua refeição quentinha ali, num prazo bem curtinho, não se importar quanto aquele menino está ganhando, se ele está com condições que a sua sustentação poder comer a mesma comida, por exemplo, ou sustentar a sua família. Então, eu creio que são valores que a sociedade precisa refletir. E o governo e o Estado, o parlamento, o governo executivo, enfim, tem que propiciar a condição de proteção para essas pessoas e que tenha um padrão de remuneração decente. Eu não posso aceitar a lógica de que uma empresa vem falar, não, o meu modelo de negócio não dá para pagar essa remuneração, porque o meu modelo de negócio, qual é o meu modelo de negócio? Qual é o modelo de negócio? É de superexplorar as pessoas, transformar as pessoas praticamente num trabalho quase análogo à escravidão, a partir do excesso de jornada, a partir da baixa remuneração, a partir da não proteção social, nenhuma proteção. Então, são valores que a sociedade tem que refletir para exigir que as empresas atuem decentemente, garantam um trabalho decente, a proteção ao trabalho, as condições de trabalho, uma remuneração mínima que exige para proteção da família, a condição de sustentar a família, enfim. Então são valores que eu acho que a sociedade precisa refletir. E, ministro, quando a gente fala dessa questão de ter dignidade para essa parcela de trabalhadores de aplicativos, no caso especificamente que transporta passageiros, desde o início do governo do presidente Lula, a sua pasta, o Ministério do Trabalho e Emprego, vem se engajando na questão de ouvir todos os lados, um grupo de trabalho especificamente, para assim finalizar esse projeto. A minha pergunta, ministro, essas empresas tipo a Uber 99 participaram, se não participaram, o que elas alegaram, por exemplo? Queria lhe ouvir sobre essa questão. Todas as empresas participaram, tanto as empresas diretamente como as entidades representativas. O que diz respeito, como eu disse, ao segmento dos aplicativos de transporte de pessoas, é o caso da Uber, é o caso da 99, é o caso de outras, as bases do acordo estão feitas, só falta agora fazer a redação. Então, eu diria que tem acordo nesse segmento. Não tem acordo no segmento que atua a iFood, e as empresas correlatas da iFood para transporte de mercadoria, transporte de refeição, ou seja, é o chamado duas rodas, motos e bikes. Isso aí não deu acordo.
É nesse caso que eles têm, caso desejem, retomar o processo, ou então o governo vai arbitrar. E, ministro, o senhor esteve numa audiência no Senado nessa última semana e um dos temas colocados durante a audiência foi uma chamada contribuição sindical e o senhor fez questão de desfazer uma confusão que há entre chamar o que o STF tramitou e o que vem sendo discutido pelas centrais sindicais, que não é uma contribuição sindical. Gostaria que o senhor pudesse usar esse espaço também para fazer essa explicação, porque me parece muito importante que as pessoas compreendam a diferença e de que não está, como o senhor colocou na audiência, não está em discussão a retomada de uma contribuição sindical, né? Mas o senhor, por gentileza, se puder também fazer essa explicação. Ela é imposto sindical, contribuição sindical, e na verdade, assim, imposto sindical, ela não está em debate, não faz parte da lógica do governo, muito pelo contrário, e não está nem sendo reivindicado pelas centrais sindicais, essa é a grande verdade. Então não tem que se falar de retomada daquela contribuição ou daquele imposto sindical obrigatório por lei para todo mundo, independente se gosta, se não gosta, se participa, se não participa. O que está em debate, foi o que o Congresso e que o Supremo também julgou, é que os sindicatos de trabalhadores e empregadores podem, além da mensalidade, ter uma outra contribuição, que tem a ver com a contribuição, tem a ver com negociação, tem a ver com prestação de serviço. Então, a decisão importante do Supremo foi dizer que isso é constitucional. E para aí, o restante, o Congresso tem que legislar, tem que modular, tem que criar as condições, enfim. E é evidente que o sindicato tem que dar transparência e tem que dar condição de participação de toda a categoria. Porque eu costumo dizer o seguinte, tem a extrema-direita, o pessoal ultraconservador, ultraliberal, diga o seguinte, não, o indivíduo tem o direito de não querer pagar. Eu pergunto, a empresa pode não querer pagar para sustentar o sistema S? Não, não pode. A empresa pode, enfim, não gosta de imposto, fala não vou pagar. Então, a organização coletiva se decide coletivamente. Aí eu cito o seguinte, um condomínio, o síndico, uma comissão de moradores, vai lá e diz que necessita de fazer investimento no condomínio. Tem assembleia coletiva. A Assembleia decidiu que vai ter, a Assembleia pode decidir que não vai ter investimento, que não é aquele momento, não é o momento de tomada daquela decisão. A Assembleia pode rejeitar, portanto. Agora, se a Assembleia decidiu que vai fazer o investimento e faz o rateio, alguém para falar, não, eu não concordo e não fazer o pagamento? Evidentemente que não, porque a organização ela é coletiva. Os sindicatos também. A organização é coletiva, não cabe decisão individual. O que cabe é as pessoas irem para a Assembleia na hora de deliberar, se falar contra, se é contra, e a Assembleia pode decidir que não haverá contribuição. A Assembleia pode decidir que não haverá contribuição. Agora, a Assembleia decidindo que haverá contribuição, é obrigação de todos fazer a contribuição, até porque é o seguinte, mas ele não é sócio, ele não quer tal, mas ele vai abrir mão do aumento real de salário, da participação no resultado, das cláusulas sociais, da proteção social que o acordo traz. Se a decisão é coletiva para isso, é coletiva também em dizer que o seguinte, o sindicato necessita de ter meios financeiros para ter uma boa equipe jurídica, para ter uma boa equipe de economista, para ter uma boa equipe de engenheiros de segurança, por exemplo, para discutir segurança no trabalho, condições de trabalho, saúde, ter um bom médico no trabalho, enfim. A entidade precisa estar bem respaldada para prestar o melhor serviço para a categoria. É disso que se trata. E esse acordo coletivo não é somente para os sócios, para todos e todas, portanto, todos e todas devem também partilhar dessa contribuição, dessa responsabilidade. Então, essa coisa do individualismo não vale nas organizações coletivas. A decisão individual, sim, eu quero comprar um carro A, B ou C, não comprar um carro, andar a pé, andar de metrô, andar de carro, de ônibus, de bicicleta. Isso cabe à decisão das pessoas, não vai obrigar ninguém a fazer tais coisas, porque é direito individual. Nesse aspecto, o direito é coletivo, a organização é coletiva, portanto, a decisão se trata de forma coletiva. É evidente que você precisa que os sindicatos respeitem
transparência, democracia, dá direito à fala, direito à oposição. Essa organização, inclusive, quando se fala da organização do sindicato, tem que ter renovação de diretoria a cada 4 anos, pelo menos, no máximo a cada 4 anos. É preciso, se tem o chapa de oposição, ter o direito da oposição indicado, participar do processo de organização do pleito eleitoral. Não pode ter, como é hoje, algumas entidades têm mandato de 10 anos, que a sucessão é hereditária de pai para filho. Essas coisas aqui não pode, tem que ser um processo democrático, enfim. Mas o que diz respeito à contribuição, ela é contribuição negocial, portanto, se houve negociação, se houve um benefício, é que se pauta a possibilidade ou não de uma contribuição negocial. Com certeza. Conversamos com Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua participação, por trazer esses aspectos aí de como vem andando a questão dos direitos dos trabalhadores em aplicativo e mais esse esclarecimento aí sobre a contribuição negocial. É um grande prazer, sempre à disposição. Desejo a vocês e a toda a audiência um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos. Abraço. Abraço.